Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe o Cláudio, seu marido, está aqui nessa noite. Deus abençoe vocês. Amém? Bom, depois assim que terminarmos a pregação, os irmãos vão tomar a Santa Ceia. E sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos. Recebam a nossa gratidão, nossa alegria de estar. Vocês estão conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa é a nossa oração. Sejam bem-vindos. Esteja à vontade no Senhor. Muito bem. No livro de São Mateus, capítulo 7. Depois eu quero cantar mais um hino com os irmãos. Mateus, capítulo 7, verso 1 até o versículo 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Argueiro significa cisco. Uma coisinha, algo. E não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Senhor Deus, Pai Celestial, Deus bendito, Deus eterno, aqui temos a porção da Tua palavra. Senhor, esta palavra aberta já é julgamento para nós, já é juízo para nós, porque o julgamento começa na casa do Senhor. Começa pelo púlpito, como diz o teu profeta. E isso abrange toda a igreja. Senhor, perdoa nossas falhas. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Eu peço, Senhor, que abençoe cada um, Pai. Que vier dos seus lares, que gastaram o seu sabonete, sua água, sua gasolina, seu dinheiro com passagem, mas que vier para ouvir o Senhor, para ouvir a porção da Tua palavra. Senhor, eu peço, Senhor, que me ajude e que ajude cada um nesta noite, com a graça do Senhor, Pai, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Tem aqui um convite da irmã Rízia, mais o irmão Marcelo, de Mário Campos, convidar os irmãos, aqueles que puderem comparecer para festejar a passagem de aniversário, né? Aniversariante, o irmão Miguelzinho, filho da irmã Rízia, mais o irmão Marcelo. Vai ser dia 24 de novembro, está longe ainda, né? 24 de novembro, lá na Rua das Rosas, 148, bairro Jardim Primavera. Hora, 19 horas e 30 minutos. Socorro antigo. A irmã Rízia fez, elaborou. Tem a foto do Miguel aqui ao fundo, né? Então, os irmãos estão convidados. O irmão Antônio, pai da Rízia ali, sogro do irmão Marcelo, trouxe para convidar os irmãos. Ainda tem tempo para anunciar, tem ceia ainda para vir, um monte de coisa. Então, dá tempo para anunciar para os irmãos, né? Aí, acho que um bolinho todo mundo gosta, né? Onde tem bolo, tem aniversariante, ou tem casamento, tem noivado, não sei, né? Muito bem, vamos cantar o hino aqui. Eu quero cantar aquele hino, irmão, que está aqui na minha mente aqui agora, mas eu não estou achando aqui no caderno de jeito nenhum. Achei. Pedra sobre pedra. Revelação sobre revelação. Aleluia.
Quando Deus dirige aos seus filhos, às suas pessoas, aos seus eleitos, identificando com ele pedra e chamando também a nossa posição de uma pedra, isso quer dizer revelação. Foi quando ele dirigiu-se a Pedro sobre quem ele era, quando estava manifestado no corpo de carne, pedra sobre pedra. Isto é, revelação sobre revelação. A igreja do Senhor está edificada sobre revelação. Amém? Então, pedra sobre pedra é revelação em cima de revelação. Não doutrina em cima de doutrina. Não ismo em cima de um ismo. Não interpretação em cima de outra interpretação. Mas revelação sobre revelação. Amém. Destrua esse templo, disse Jesus, e eu reconstruirei em 3 dias. Estava mostrando que nada é maior do que ele quando se trata de construções. Suas próprias mãos puseram o firmamento, as mesmas mãos irão coroar. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Agora Tobias, o amorita, veio com seus amigos tratando de parar-se no caminho de Neemias, quando logo repreenderam que ocupados estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Estavam fudendo, criticando, rindo e maldizendo. Não sabia que Neemias teria completo suporte do rei para ver Jerusalém erguida outra vez. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. O grande arquiteto Zorobabel é quem está construindo esse templo. Suas próprias mãos puseram o firmamento, as mesmas mãos estão pondo a pedra de coroa, e a glória desta casa será maior, muito mais que a anterior. E o mesmo Jesus que antes caminhou, ele será visto nesse tempo. E para ser maior as obras estamos prontos, pois a glória é maior. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Recordas a oração de Salomão, no dia que estava dedicando esse templo, e vem o que é maior do que Salomão,
encher a casa com tua glória. Esta casa se levanta por ti. Esta casa está pronta por ti, Senhor. Esta casa está pronta por ti, meu Deus. Vem encher esta casa, Senhor. Pedra sobre pedra e pedra e pedra. Ladrilho sobre ladrilho, ladrilho. Revelação sobre revelação. Esta casa se levantará. Pedra sobre pedra e pedra e pedra. Ladrilho sobre ladrilho, ladrilho. Revelação sobre revelação. Esta casa se levantará. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pela graça de Deus. Muito bem, irmãos. Nessa noite eu quero falar sobre será que todo culto que você dá a Deus, ele tem recebido? Será que todo culto que você dá a Deus, ele tem recebido? Nós sabemos que nós somos uma igreja ambulante. Uma igreja móvel. Faz parte da cultura quando nós falamos assim, vamos à igreja, e a igreja está lá. Nós colocamos o templo, falamos do templo. Vamos à igreja. No templo lá do Antigo Testamento, Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas, vindo a dispensação dos tempos, com a mudança da dispensação, Paulo, recebendo a revelação das coisas, mediante o ministério que a dele foi colocado com o apostolado aos gentios, ele falou que o templo é o nosso corpo. Ele falou que a casa é o nosso corpo. Ele falou que a igreja somos nós. Vocês estão entendendo, irmão? Né? Aí vem Paulo, na dispensação, apóstolo aos gentios, colocando a igreja em ordem, na primeira era, e dizendo, a casa somos nós, o templo é nosso corpo, nós somos a igreja de Deus vivo, mas faz parte da cultura. Quando nós falamos, vamos à igreja hoje, você vai na igreja hoje, você vai estar na igreja hoje, faz parte da cultura que herdamos, que não tem nada a ver, isso não quer dizer que é pecado. Mas a igreja somos nós, amém, irmãos? O templo do Senhor é nosso corpo. A casa do Senhor somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, feitos por homens. Nós apenas viemos num lugar onde nos reunimos para ter companheirismo uns com os outros e com a palavra. Mas, de qualquer forma, o nosso culto não é 1h30. O nosso culto a Deus não começa às 7h30 e termina às 9h. Esse é o tempo estimado que nós viemos para o edifício. Esse é o tempo estipulado para fazer o trabalho do serviço da casa. Mas, como Paulo disse que nós devemos entregar a Deus o nosso culto racional, então não se baseia em 2 horas de culto, em 2 horas de reunião. Baseia-se no tempo integral. Amém, irmãos? Não há nenhuma escritura que diz, adorareis a Deus em espírito na hora do culto. Na hora de reunir. Na hora de se assentar, não. O tempo chegou, que é o nosso tempo, o tempo da dispensação do Espírito Santo, o tempo chegou que os verdadeiros adoradores deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso o tempo inteiro.
No Antigo Testamento havia um momento de orar. Havia um momento de orar. Até hoje ainda tem. Às 3 horas. Os 3 horários. A hora às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. A hora 9. Isto os judeus fazem até hoje. O irmão Branham também diz que a igreja primitiva, mesmo com a ascensão do Novo Testamento, a igreja também fazia isso. O irmão Branham fazia isso também. Mas aí veio Paulo e disse: orai sem cessar. Estão entendendo, irmãos? Eu estipulo, olha, meio-dia é hora de orar. Olha, 1 hora é hora de orar. Olha, 3 da madrugada é hora de eu estar levantado de orar. Você estipulou um horário para fazer uma oração. No entanto, Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Mas para orar sem cessar, você tem que adorar a Deus no Espírito. Amém, irmãos? Porque não é todo lugar que você pode orar. Não é em todo lugar que você pode abrir o bocão, a gargantona e clamar e orar a Deus. Então observe bem que o nosso culto ele é dado a Deus a todo instante. A todo instante. Por isso que a igreja ela é uma igreja móvel. Ela não é uma igreja imóvel. Ela não é um edifício imóvel localizado no CEP. A igreja do Senhor, ela anda, ela move, ela tem vida. E a vida que está por detrás, e que deve estar por detrás da igreja, é a vida do Cristo. Como eu vivo, vós também vivereis. Então, nós temos que entender que a todo momento nós estamos cultuando a Deus. A todo momento. O Branham disse assim em umas mensagens: quando você vê uma lavandeira lá no cantinho, lavando sua roupa e cantando, ela está cultuando a Deus. Ela está adorando a Deus. Quando você vê um trabalhador lá no cantinho com a enxada ou com a pá, suviando, cantando hino, qualquer tipo de hino, ele está adorando a Deus. Ele está cultuando a Deus. Se você vê aquele irmão lá naquele local, naquele restaurante popular, ou qualquer restaurante, ou aquele restaurante da empresa, na hora do almoço, sem vergonha de nada, sem ter nem medo, sem temer, sem ter vergonha, levantar o seu prato e agradecer a Deus: Senhor, eu agradeço por esse alimento. Naquele momento você está cultuando a Deus, adorando a Deus. Mas tem crente que quer disfarçar. Vai para um lado, vai para o outro, não tem ninguém vendo. Eu baixo a cabeça e vou obrigado, Senhor. Já mete o garfão. Obrigado, Senhor. Quem está do lado, nem percebeu que fez um agradecimento ao Senhor. Então, nosso dia, a nossa vida, ela tem que ser entregue a Deus a todo momento. Agora, por que eu tomei essa escritura aqui? De Mateus capítulo 7. Por quê? Porque, veja bem, por que eu tomei essa escritura? Sabendo que nós devemos dedicar nossa vida 100% a Deus. Quando o irmão Branham morreu e T.L. Osborne pregou no funeral do irmão Branham, ele disse umas palavras interessantes. Ele falava assim, T.L. Osborne pregando no funeral do irmão Branham. Ele falava assim: o irmão Branham cheirava a Deus. Exalava a Deus. William Branham, a todo momento que você entrasse em contato com ele, você entrava numa atmosfera. Estão entendendo, irmãos? Em outras palavras, ele tinha uma vida diária na presença de Deus. Vocês estão entendendo? Mas observe para você ver que como que é tão perigoso, como que é tão temeroso, porque se nós estamos acobertados com a cobertura do Espírito Santo, não é uma cobertura religiosa, porque existe um manto aí fora cobrindo as pessoas, mas é com um manto religioso, uma cobertura religiosa, como diz Jeremias 30, que se cobre com a cobertura, mas não do Espírito Santo.
Mas se nós estamos cobertos com a cobertura do Espírito Santo, e o Espírito Santo é tão sensível, o Mombra diz que é. O Mombra diz que o Espírito Santo é sensível. Ele diz, não tem nada no mundo que é mais sensível do que o Espírito Santo. Por isso que quando o Espírito Santo desceu sobre o Cordeiro, lá no dia do batismo, no Rio Jordão, com João Batista, Deus, quando quis ser representado no céu, ele foi representado com a ave mais pura, mais singela, que era a pomba. Vocês estão entendendo, irmãos? A pomba. Então observe bem que o Espírito Santo é muito sensível. E eu tomei essa escritura aqui, porque mediante algo que está escrito aqui, nós podemos perder nosso contato com Deus sem saber que perdeu. Nós podemos perder a comunhão com Deus sem saber que perdeu. Podemos perder o companheirismo com Deus sem saber que perdeu. Podemos. Você pega, por exemplo, a mensagem, duas mensagens, humilha-te e Cristo é o mistério de Deus revelado. O Umbanda faz um conchavo entre dois parágrafos da mensagem humilha-te e a mensagem Cristo é o mistério revelado. Falando sobre o companheirismo, sobre os irmãos. Ele fala assim, Satanás não deixará com que vocês fiquem quietos. Ele não deixará que essa paz, essa tranquilidade reine sobre vocês. Ele fará de tudo para quebrar isso. Estão entendendo, irmãos? Ele soltará o seu veneno. E ele então soltará esse gás venenoso entre a igreja. Onde algum pode acusar o outro de alguma coisa. Na mensagem humilde, diz, nunca desenvolva um complexo contra nenhum dos seus irmãos. Porque fazendo isso, você terá um pé atrás com alguém. E isto faz com que o companheirismo seja rachado. Vocês estão entendendo, irmãos? O profeta disse, se você tem um sentimentozinho contra seu irmão, se você tem um sentimentozinho contra sua irmã, um pé atrás, ou alguma coisinha que impede de você abraçá-lo, que impede de você estar em companheirismo com ele, que impede de você amá-lo, o profeta diz, tire isso o mais rápido possível, porque isso roerá como gangrena. Isso vai te matar. Pessoas que se envolvam complexo com os outros. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, veja bem, o Espírito Santo ele é tão sensível, que uma expressão minha ou sua pode fazer com que ele bata as suas asas e vá para determinado lugar. O irmão Branham disse que ele não vai longe, muito longe não. Ele fica em um determinado lugar esperando você, o meu altar, restabelecer a ordem. Amém, irmãos? Para que depois volte a atuar. Ele disse, ele não vai para sempre, ele não sai para sempre, ele não se vá para sempre da sua vida, mas ele fica em determinado lugar esperando restabelecer a ordem para que ele de volta possa, então, de novo ter companheirismo. Porque a pior coisa que tem é quando nós não podemos ter discernimento de que o Espírito Santo saiu de nós e aí nós entramos no manto de uma falsa justiça chamada religião. Aí nós entramos no manto de uma falsa justiça, sendo criterioso, às vezes sendo religioso, uma forma de adorar a Deus, debaixo de um manto chamado religião, pensando que temos o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmão? E o Espírito Santo é muito sensível. Muito sensível. Presta bem atenção. Quem já ouviu essa expressão assim? Eu fiquei abatido quando aquele irmão falou isso comigo. Se você, sendo humano, você fica abatido, entristecido, multiplica isso bilhões e bilhões de vezes quanto ao Espírito Santo.
Multiplica isso milhões e milhões de vezes. Palavras, por exemplo, machucam mais do que uma facada, diz o Romano. Palavras descaridosas, desconcertantes. Principalmente vindo daqueles que estão mais próximos de nós. Principalmente vindo de pessoas que estão ligadas a você, que vivem com você. É duro, não é fácil. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, veja bem, o irmão Branham diz isso na mensagem humilde. Não vá desenvolver complexo contra ninguém, porque isso te matará. Não importa o que alguém faça, não desenvolva e não permita nenhuma malícia entrar. Não importa o que alguém faça. Se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Está vendo? Você tem que continuar a ser dócil e bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava ainda em pecado. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Deus lhe amou quando você ainda estava em pecado. Agora, eu quero que vocês observem bem que os fariseus do tempo de Jesus, eles tinham uma falsa justiça através da verdadeira justiça. Como explicar isso, pastor? Como podemos explicar isso? Ou seja, por um lado, eles estavam cumprindo a lei na risca. Por outro lado, eles estavam excedendo ela. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, quando Jesus foi indagado pelos fariseus. Quem eram os fariseus? O irmão Branham diz que fariseu é um ator. Se eu não tivesse lido isso da mensagem do profeta, eu jamais saberia que um fariseu é um ator. O irmão Branham diz que um fariseu é um ator. E então, o irmão Branham disse que quando os fariseus viram Jesus se reunindo com os discípulos, quando eles foram alimentar, já tinha vindo da pesca, tinha vindo do mercado, tinha pegado em pessoas, tinha pegado talvez em animal, já foi metendo mão na comida? Já foi logo metendo a mão na comida? E metendo boca, garganta dentro? Os fariseus que estão dentro da lei, indo direto ao livro de Levítico, eles citam Levítico para Jesus. Mas, peraí, mestre, os seus discípulos, eles não lavam as mãos? E lavar as mãos é uma espécie de purificação, de purificar. O seu discípulo não lava as mãos antes de comer? Não lava? Jesus, então, ele não estava de forma alguma tentando inutilizar a lei. Ele não estava tentando abafar a lei ou passar por cima. Mas só que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus. Amém. A lei é uma verdade? E a graça não tinha com Moisés. A lei só nos aprisionava. A lei só nos colocava na prisão. Aí vem, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vem por Jesus. Quem é verdade? Os discípulos, então, ficou ali estagnados, parados, vendo aquela ofensa vinda dos fariseus, que estavam certos, politicamente corretos. Jesus olhou para dentro do coração deles. Porque antes de Jesus dar a resposta, ele olha para o que está dentro do coração da pessoa primeiro. Amém? Ele olha para o que está dentro primeiro. E ele viu, então, o quê? Uma hipocrisia. Ele viu uma hipocrisia dentro do coração dos atores, dos fariseus. Hipócritas. Vocês não sabem que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai através dela? Amém? Vocês estão entendendo?
É o que sai, não é o que entra, é o que sai. E isso contamina todo o corpo. Contamina todo o corpo. Espera aí. Contamina os ouvidos, os olhos, a mente, o coração, o espírito, a alma. Contamina todo o corpo. É o que sai do coração, não é o que entra. Depois dessa resposta, eles não teve como falar mais nada. Porque Jesus viu uma hipocrisia ali. Vocês estão entendendo, irmãos? E eles estavam baseados na mensagem, baseados na lei. Eles estavam dentro da lei. Não estavam fora. Quando pegou, por exemplo, Maria Madalena em um ato de adultério, aqui foi arranjado, diz Lombrana, para poder pegar o mestre. Arranjou lá um encontro lá e pegou Madalena em um ato. No devido ato. Isso é flagrante. E lá, para ser apedrejada de pecado de prostituição, adultério, tinha que ser em flagrante, tinha que ser no ato. Não tinha que contar, mas eu acho. Mas eu acho que aconteceu, não. Era no ato. E eles disseram, nós a pegamos no ato. E aqui nós temos a Bíblia, a lei, que nos diz que devemos apedrejá-la. E tu que dizes? Os irmãos entenderam? Jesus, a palavra, estava diante de uma palavra. Amém, irmãos? Que ele mesmo autorizou Moisés a escrever. Jesus agora estava diante da palavra que ele mesmo autorizou Moisés a escrever sobre os pecados e condenações de condutas de prostituição e adultério. Jesus deu um tempo, se agachou e escreveu na terra. Começou a escrever na terra. Ele disse, olha, antes disso, ele disse, olha, quem não tiver pecado, aquele que não houver pecado nele, vocês já estão armados, eu estou vendo, em outras palavras. Todo mundo estava com pedra na mão já. Vocês já estão armados, já vieram protagonizando, já vieram fazendo, por isso que é ator. Já vieram protagonizando, como é que é? Já veio. Já veio já tudo certinho. Pedras na mão, lugar certo aqui. Você já veio tudo arrumado. Aquele que não tiver pecado, que não tiver nenhuma transgressão, esse pecado é transgressão. Pecado é incredulidade. Aquele que não tiver nenhuma transgressão desde quando nasceu, em outras palavras, atire a primeira pedra. Porque um levítico, um fariseu, um levita não podia achar nenhuma manchinha nele. Quando cada um deixou a pedrinha cair no chão, a consciência dele, mas eu fiz aquilo, ninguém viu, mas eu fiz aquilo, ninguém viu, eu fiz aquilo, ninguém viu. Porque se achasse fazendo, era apedrejado também. E cada um foi se afastando. Amém, irmãos? Então todo mundo tem uma manchinha. Todo mundo tinha. Só que não era exposto. E aí as pedras estavam no chão. Então observe bem que a Bíblia diz que o zelo da vossa casa me devora. O zelo da vossa casa me devora. Aí vem Salomão dizendo, não sejas demasiadamente justo. Tem gente que é justo demais. Se auto-justifica. Teve um dia que Eliú teve que repreender Jó. Porque ele estava se justificando. Não ouvindo Eliú, Deus teve que descer e falar. Onde você estava? Onde é que você estava, rapaz? Que E aí, o que acontece? Que nós não devemos nem ser a mais e nem ser a menos. Devemos ser dosados. Amém, irmãos?
Não devemos ser extremistas, nem legalistas, mas dosados, centrais. Devemos ser tudo aquilo ali. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Jesus disse para os discípulos, não vai pelo caminho dos republicanos. No entanto, aceita o convite de um fariseu para sentar na mesa dele. Que era Simão. Vocês estão entendendo? Alguém poderia pensar, mas peraí, o mestre está bambeando as pernas. Porque disse para não ir pelo caminho da gente, dos republicanos. E agora aceita o convite desse fariseu? Que quer sua cabeça? Que é um hipócrita? Não, Jesus sabia o que estava fazendo. Amém, irmãos? Sabia o que estava fazendo. Então, observe que uma pequena palavra, uma pequena expressão, um pequeno gesto, qualquer coisa, isso faz com que o Espírito Santo voe. Faz com que o Espírito Santo se retire. Faz com que o Espírito Santo vá embora. Uma palavra, um gesto, ou qualquer coisa desse sentido. Faz. Você quer ver? A coisa é tão séria, mas tão séria, que o irmão Branham uma vez falou, e o Pierre Green veio aqui confirmar para nós, em Belo Horizonte. Ele disse que se nós, como cristãos, avançar o sinal vermelho, que é uma lei terrena, para ser obedecida, mediante trânsito, e se nós avançar o sinal vermelho, o anjo já não está mais conosco no carro. Vocês estão entendendo, irmãos? A gravidade já não está. Isso é o irmão Branham que diz. Veja como que é tão melindroso. Por isso que o profeta disse que se você tem o Espírito Santo e você, no momento você erra, porque pecado é errar o alvo. Nós não cometemos pecado, porque nós não somos incrédulos, nós cremos na mensagem do profeta, irmãos? Mas pecado é errar o alvo. E o profeta disse, imediatamente vai dar certo. Amém, irmãos? Imediatamente vai dar certo. Não espera acalmar os ânimos, não espera acalmar. Não, vou deixar um tempinho, eu vou deixar passar um pouquinho, depois eu peço, não deixe de uma maneira, não deixa. Não deixa. E às vezes, nós passamos. Então, observe que o Espírito Santo ele é tão sensível, que por uma ação, por uma palavra, por uma expressão, por uma conduta, ele pode ser retirado de nossas vidas. Retirado. Mombrana, existe no mundo um palavreado chamado mentiras escuras e mentiras brancas, né? Como se fosse arma. A arma de fogo e arma branca. A irmã Branham vem e diz, não existe mentira branca, todas são mentira. Não existe mentira branca, pequenina, branda. Não existe mentira, mas isso aí não me ataca, isso aí não... Não. A irmã Branham diz, não existe isso. O diabo é que inventa esses pretextos para dar corda para nós. E dá corda para a vaca e você vai ver onde é que ela se enrola todo dia. É verdade. Estão entendendo, irmãos? Dizia sempre a mãe do irmão Branham, dê corda a vaca. E você vai ver ela cair em algum lugar. Assim, então, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito sensível. O profeta diz uma mensagem que aquela oração que Jesus Cristo fez no jardim do Getsemane, se for possível, passa de mim esse cálice. O irmão diz que aquela oração não combinou com a Bíblia. Não combinou com as Escrituras. Ali já era a carne desfalecendo. Se Jesus não volta rapidamente e concede isso, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade, o profeta diz que o diabo poderia aproveitar daquilo. Estão entendendo, irmãos? Ali já era a pressão do mundo sobre os seus ombros, sobre sua carne.
Ali os pecados do mundo inteiro estavam vindo sobre ele. O meu, o seu. E ali naquela angústia, a alma dele angustiada, no momento de crise de carne, da carne ali, ele fez, se for possível, passa. Passar para quem? Para Gabriel? Passar para algum anjo? Passar para algum? Para quem? Para quem poderia passar? Está entendendo? Mas ele rapidamente voltou na sua oração. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. O profeta disse que ele voltou rápido, já poderia aproveitar aquilo. Então não fica dizendo na sua oração: Senhor, põe o meu lugar, eu não aguento mais, eu sou fraco mesmo, Senhor, eu sou derrotado. Faz isso que o diabo está ali para aproveitar disso. Faz isso que o diabo está ali para aproveitar dessa situação. Quando Paulo diz miserável homem que sou, quem me livrará desse problema? Não é que está dizendo que ele é miserável. Está falando do corpo que está condenado à morte. Está falando do corpo condenado à morte. Mas veja bem a situação. Por que eu tomei essa escritura? Eu tomei essa escritura porque ela faz parte de muitas coisas na vida das pessoas. Gente, o que é que mais as pessoas fazem? Não é julgar? O que mais as pessoas fazem é autocrítica? Não é crítica? O que mais o mundo está fazendo hoje, irmão? O que mais é atacado nas redes sociais? Crítica. Julgamento. Precipitação. Porque julgamento é precipitação quando não é julgado corretamente. Aí o profeta disse na mensagem, deixando escapar a pressão, ele disse que o diabo estaria nesses últimos dias fazendo e tentando os cristãos a se precipitarem, falar coisas que não deviam, antes, sem pensar, sem orar. Ele estaria colocando todo mundo em precipitação. Casamentos precipitados, viagens precipitadas, homens sendo colocados no ministério precipitadamente para fechar buraco de outro. E se for entrar, vai dar margem até meia-noite. Vapor formado, pressão formada. E diz o profeta, se você quer ver uma pessoa se precipitar, põe ela em pressão. Põe ela em pressão. Põe ela em pressão e você vai ver como é que ela se precipita. A não ser que ela tenha o Espírito Santo. Amém, irmão? Jesus foi colocado várias vezes em pressão, mas olha como é que ele agiu. Amém? Então observe bem que, veja, o que mais existe hoje é crítica. É o consumo da autocrítica. Existe uma diferença em fazer uma crítica do que criticar. Quando eu faço uma crítica, por exemplo, sobre uma peça, sobre um carro, eu não gostei daquele carro, o design dele poderia ser assim, 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 o engenheiro poderia ter feito isso. Eu estou fazendo uma autocrítica de uma criação. Não estou criticando o que foi criado. Existe a diferença entre fazer crítica e criticar. Mas o que nós vemos hoje é um julgamento às revelias. É um julgamento às revelias. Eu detesto, eu vou dizer para você, eu detesto igreja. Eu vou falar até da mensagem. Detesto igreja, principalmente as igrejas grandes, que entra um irmãozinho, uma irmãzinha, que talvez não tenha uma vestimenta, talvez que cabe dentro daquele orçamento, mas vai com vestido de chita, ou vai de chinela havaiana, ou vai talvez direto do serviço, surge graxa, ou de cimento no rosto, e o povo na porta, olhando de cima embaixo. Que olha de cima embaixo, assim. Detesto a mensagem, principalmente na mensagem. Lá em Belo Horizonte, lá, uma irmã, congrega o nosso povo, eles congregam nós hoje. A irmã, quando os meninos eram pequenos, levou os dois para a escola dominical. Ele disse que só não veio embora porque Deus não deixou. Mas quando os meninos chegaram na frente da igreja, na porta da igreja,
de chinela havaiana, todo mundo ficou olhando para cima e para baixo para eles. Cima e baixo. Fazendo o quê? Uma autocrítica. Fazendo um julgamento. E se sentar perto de você, sai e vai para outro lugar. É o que mais tem hoje em dia. Espírito Santo, ô irmão, as pessoas não entendem. As pessoas, olha, grandes concentrações, grandes pregadores, grandes igrejas, pregando e tudo, lendo mensagem do profeta, e o povo cantando. Se não tiver discernimento, se o Espírito Santo mesmo está ali naquela igreja, se não tiver discernimento, primeiro tem que ter discernimento. Como é que vai a igreja? Primeiro a igreja. Primeiro, como é que vai o povo? Como é que vai entre um e o outro? Parágrafo 195 da mensagem. Porque não somos uma nação. Por isso que esses dias, eu, irmão Neville, pastor do tabernáculo, eu e o irmão Neville, saímos de casa em casa, porque soubemos que alguns irmãos não estavam conversando um com o outro e virando a cara com o outro. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando isso acontece, o Espírito Santo é mostrado. E agora, será que não existe essa arrogância hoje na igreja, das igrejas? O irmão Brana estava falando de irmão que não conversava um com o outro, não falava um com o outro. Então vamos somar aqui mais, vamos colocar aí, ó, namoros escandalosos na igreja, namoro escandaloso na mensagem, namoro escandaloso, namoros escandalosos na mensagem. Foi antes de ontem, eu fui comprar um aparelho, um computador nas Casas de Bahia, fiz propaganda sem querer, tá vendo? É para rádio. Aí na hora que eu saio, mas o irmão Aguinaldo, uma moça, uma jovem, que faz parte da mensagem aqui, Betiva, Igreja Verdinha. Cruzeiro jogou na quarta-feira, na quinta-feira à noite eu fui lá, comprei esse aparelho, estava lá com a camisa do Cruzeiro, somos campeão. Da mensagem. Ficou toda sem graça. Somos campeão. Namoro escandaloso, saindo sozinho, de mãos dadas, viajando sozinho, indo para cinema, indo para shopping, de bermuda na rua, rapazes da mensagem de bermuda na rua. Naquele tempo, o irmão disse que não estava conversando com o outro, já estava entristecendo. E essas coisas, como é que fica, irmão? Casando quem já é casado. É uma desgraça o que está acontecendo hoje no povo da mensagem. Estão entendendo, irmãos? A coisa não está fácil, não, irmãos. Não está fácil. Então, observe bem que o Espírito Santo, ele é muito sensível. Agora, vejam bem, eu peguei essa matéria aqui sobre a história, eu já acho que você já contei aqui, mas vou contar de novo, não sei se eu contei, a história do lençol sujo. Quem já ouviu isso? Do lençol sujo. Já ouviu? Citei Mateus 7. Um casal recém-casados mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomava café, uma mulher reparou através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: que lençóis sujos! Ela está pendurando o varal. Olha para você ver. Aqui está a casa, tomando café na cozinha, e na cozinha uma janela de vidro que dava para ver o outro lado, outra vizinha, que viu a mulher estendendo roupa no varal. E essa mulher disse: mas que vergonha! Olha, querido, pendurando
lençóis no varal sujo. Está precisando de um sabão novo. E ela disse para o marido: se eu tivesse intimidade com ela, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas. O marido observou calado. Caladinho. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher comentou com o marido de novo: nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que a ensine a lavar roupas. E assim, a cada 2 ou 3 dias, a mulher repetia seu discurso no café da manhã com seu marido, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um tempo, a mulher se surpreendeu ao ver lençóis muito branquinhos sendo estendidos e, empolgada, foi dizer ao marido: veja, ela aprendeu a lavar roupa. Será que a outra vizinha ensinou? O marido calmamente respondeu: não, querida, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. Vocês estão entendendo? Não, querido, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. É por isso que você via todo sujo, porque os vidros da nossa própria casa estão sujos. Tentou tirar o cisco no meio da outra, né? E tinha uma trave no meio dela. É verdade. Tentou tirar o cisco no olho da outra e tinha uma trave todo tamanho, um poste todo tamanho. Olha, irmão, a coisa está de cabeça para baixo. Tem mulher perdida dando conselho para a mulher que também está perdida. Tem homem perdido dando conselho certo para homem perdido. Tem pregador perdido dando conselho certo. Tem mulher errada ensinando a esposa de outra mulher, de outro marido, dando conselho. Mas isso não traz em casa. Não traz em casa. O marido lá fora faz um elogio para a esposa do fulano ou para a esposa do britano e tal. E quando chega em casa, ela desgraça com a sua esposa. Ou vice-versa. Vai embora. E aí vai as contas. Uma vez eu vi uma irmã que só faltava colocar a faca no pescoço do marido. Falando para a vizinha: você tem que amar seu marido. Você tem que amar seu marido. Você tem que obedecê-lo. Uma perdida dando conselho certo para uma errada. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia. Vocês estão entendendo, irmãos? Dessa maneira. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Então, antes que nós possamos falar alguma coisa, tentar falar alguma coisa, Mombran disse: olhe para você primeiro. Amém, irmãos? Amém. Olhe para você primeiro. Olhe para você primeiro. Nem sempre é fácil manter a ordem de culto interior dentro dos nossos corações. E mentes, quando digo isso, não estou falando da ordem da igreja num todo. Estou falando de mim, de você, como igreja, como pessoa, como indivíduo e seu culto racional. Uma palavra frívola, mal colocada, mal intencionada, maliciosa, falando mal de uma pessoa, ou de um pastor, de uma família, ou de um membro da igreja, uma pequena e insignificante discussãozinha dentro de casa, com sua esposa, com seu marido, filho, filha, sentimento estranho a respeito do mesmo, como desenvolvendo ódio, raiva, descontentamento, ciúme,
julgamento prévio, comparação de um filho ou filha com outro. Essa é uma coisa. Ah, mas se você fosse nem a esposa do fulano. Ah, mas eu queria tanto que você fosse igual a esposa do fulano. Meu Deus, acabou. Eu queria tanto que você fosse o marido igual ao marido da ciclana. Julgamento prévio, comparação com outras pessoas. Se tem uma coisa que arrebenta com o homem e a mulher dentro de casa, é quando o marido compara ela com outra mulher. Ou ela com outro homem. Isso acaba. A coisa não é resolvida em parâmetros de outro. É resolvida em casa, sentado no sofá, conversando na cama. Amém, irmãos? Diálogo. Julgamento prévio, comparação de um filho ou filha, ou esposo com outro alguém, submetendo a igual semelhança. Outros já saem de casa carregados, atmosfera pesada, com moças e rapazes que foram forçados a irem no culto, como tirando deles certos privilégios, como forma de castigo, tais como celular, notebook, internet. Hoje você vai. Vou tirar a internet, aí ele vai. Tirar o notebook, ele vai. Mas vai forçadamente, porque certos privilégios foram tirados. Estão entendendo, irmão? Isso entristece o Espírito Santo. Palavras que você não dá conta. Ah, hoje não está chovendo, eu vou na igreja hoje. Você arrebentou com o Espírito Santo. Ah, hoje o irmão vai estar lá, eu vou na igreja hoje. Acabou com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? As pessoas não entendem, eles não percebem. Não percebem. Não percebem. O irmão Brana era um homem tão perceptível. O irmão Brana não deixava passar nada. O irmão Brana era muito perceptível. O irmão Brana era muito observador. Ele observava as pequeninas coisas. Ele observava as pequenas, aquelas coisas que mais nós damos como insignificantes, é aquela que o irmão Brana prestava mais atenção. Um dia, tinha 3.000 pessoas numa reunião. O irmão Brana estava orando, chamando na fila de oração, culto de discernimento. Aí chegou a menininha para orar. O irmão Brana colocou a mão nela, orou e parou. E disse para ela assim: querida, fica no cantinho aqui, daqui a pouco o tio volta para orar por você. E a menininha ficou lá no cantinho lá. E o irmão Brana só chamando gente vindo, cartão tal, cartão tal, cartão tal, cartão tal. E a menininha lá cansadinha, coitada, lá paradinha lá. E o irmão Brana, sabe como é que o irmão Brana é? Passava tempo. Uns 100 metros de distância estava Doc, o irmão do irmão Brana, lá no portão lá. Só pensou. Bill, esqueci da criança. O irmão Brana falou disso. Eu não esqueci, Bill. Amém, irmão? Eu não esqueci, Doc. Você pensou isso agora, que eu esqueci a criança e que ela está cansadinha, mas eu não esqueci. Eu a deixei aqui para aumentar a sua fé, porque eu não tinha fé ainda. Glória a Deus. O irmão é sensível. Aleluia. Sensível às coisas. Quando o medo bateu a porta na cara dele, Deus disse: vai lá e conversa com ela. Na hora. Não teve que ser deixar para amanhã, não. Depois da manhã, depois, não. Na hora. Então, o Espírito Santo, ele é muito sensível. Então, antes que nós possamos falar, fazer qualquer coisa, devemos estar livres de qualquer julgamento. Amém, irmãos? Amém. Antes que nós podemos falar qualquer coisa, apontar qualquer coisa, devemos estar livres de qualquer julgamento. Qualquer julgamento. Hoje eu achei interessante, hoje o senhor Jair, lá em Sarzedo, ele queria fazer uma acusação com alguém, com uma pessoa. Mas sabe o que ele fez? Ele foi lá na Polícia Civil para tirar atestado de bons antecedentes. Primeiro. Para ver se estava com bons antecedentes. Aí, assim, agora eu posso acusar. Você não é irmão?
Você já ia, você vê. O homem se daqui dá uma lição, moral. Então, o que acontece? Então, veja bem, olha o que o irmão Branham fez na mensagem Aquele que está em Vós, parágrafo 5. Ele fala assim, Aquele que está em Vós, parágrafo 5. Houve uma coisa que eu fiz esta manhã, porque estava pregando de noite. Ele pregou de manhã na escola dominical. Havia um homem naquele tempo chamado David Duplessis. É um homem muito conhecido no meio do seio do cristianismo. Houve uma coisa que eu fiz esta manhã que eu sinto muito pelo que eu disse. Eu citei o nome de um irmão que achei estar em erro. E eu não deveria ter feito aquilo. Eu nunca citei o nome de alguém. E se a fita por acaso chegar às suas mãos, e eu quero vê-lo falar com ele, porque eu penso que o irmão, um grande homem, um bom homem, que pregou exatamente daqui do púlpito, o irmão David Duplessis. E eu não tinha a intenção de citar seu nome. Eu estava preocupado sobre a mensagem e assim por diante. Sobre será este o tempo? Eu estava preocupado com esse tema. E eu citei o nome do irmão David Duplessis. Eu não faço isso. Eu sinto muito por ter feito isso. Amém, irmão? O irmão Branham imediatamente se retrata com a igreja, porque despediu o povo na escola dominical, mas tinha culto à noite. Deu tempo de acertarem no culto à noite. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? E hoje tem gente que sobe em cima do púlpito, mete o pau no pregador tal, mete o pau no evangelista tal, mete o pau no pregador tal, no pastor tal, e deixa por isso mesmo. E o Espírito Santo, quando o Espírito Santo continua comigo, continua. Não é assim não, gente! Não é desse jeito. Não é desse jeito. Tinha um pastor na mensagem que ele, todo dia que tinha culto na igreja dele, depois do culto, ele gostava de assistir o jornal primeiro, o jornal da televisão primeiro, para depois ir para o culto, para o povo pregar. Não está ao contrário. Entre na sua recâmara, vai lá, fique debaixo da unção do Espírito Santo, depois sobe na doçura do Espírito Santo. Ah, tudo ao contrário. Tem pastores que dizem, olha, eu não deu tempo, eu estava numa correria hoje, irmão, uma correria muito grande, não deu nem tempo de pregar, de meditar, eu fui ali, peguei a mensagem, então eu vou ler aqui. Não é assim que funciona também não, gente. Não diz que tem que ter seu tempo de meditação, de oração, amém, irmão? Seu tempo de estudar ali, buscar uma inspiração. Então, o Espírito Santo ele é muito atingido todo dia. Muito atingido. O Espírito Santo. Você pode observar, eu fico assim, então eu fico perguntando para mim mesmo, é uma pergunta pessoal. Então eu fico perguntando, será que não poderia ter dado uma segunda chance? Ou será que já havia mais vezes que Ananias e Safira fez aquilo? Porque na primeira já cai morto na presença dos apóstolos. Vocês estão entendendo, irmãos? Entristecer o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Entristecer o Espírito Santo. Aí quando nós pegamos a Bíblia, no livro de Efésios 4, verso 30, aqui, não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo até o dia da vossa redenção. Por quê? Porque o Espírito Santo é a única coisa que Deus vai tirar da terra. Deus vai tirar Ele mesmo da terra. Mas se Ele estiver dentro de você, você vai junto. Amém, irmãos? Deus vai tirar Ele mesmo da terra. Ele mesmo vai sair da terra. Mas se Ele estiver dentro de mim, dentro de você, você vai junto. No arrebatamento. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém? Os irmãos entenderam? Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. E assim os irmãos vão tomar a Santa Ceia, irmão. O casal vai tomar. Amém? Amém? Muito bem. Eu quero um irmão e outra irmã para lavar os pés dos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai. Pai, eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade que nós tivemos nesta pequena porção da Tua Palavra.
Sei que foi algo simples para a tua igreja, Senhor, mas de grande valia para nós. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Perdoa as nossas ações, as nossas atitudes, palavras, gestos, condutas. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Há tantas coisas que entristecem o Senhor, tanta coisa que entristece o Espírito Santo. Pai, perdoa. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda a fazer uma investigação, Senhor, um inventário, uma investigação nas nossas vidas. Temos o melhor investigador, diz o profeta, o Espírito Santo, que discerne todas as coisas, as intenções do Espírito, e vai até o coração. Ó Deus, a tua palavra abençoa cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor possa estar cada um, Senhor, voltando para os seus lares, sem nenhum mal, protegendo-os do inimigo, de todas as ciladas do diabo. Que o Senhor os proteja e os guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos.